pessoal. Eu sou Isabela Boscov e este é o Café com a Boscov, um quadro novo que a gente está começando no canal. E eu não poderia deixar de escolher o meu amigo Michel Arouca para ser o inaugurador dessa nova tendência, certo, Oba! Michel? Um Escute, brinde. vamos brindar aqui Um com o nosso cafezinho com a cafezinho? Boscov, meu Quase café que meu favorito. café foi, quase que foi. Eu sou jeitosinha, é assim que funciona. Café muito bom. Eu adoro café. Você não gosta, Michel? Eu gosto muito de café, ainda mais quando envolve conversar com você. Ah, É olha bom que amor demais. de pessoa. Qual vai ser o nosso assunto hoje, Michel? Hoje nós vamos falar sobre a nova temporada da franquia Monstro, a história de Ed Gein na Netflix, que eu sinto, não sei como é que você tá vendo aí na sua bolha, mas eu sinto que ela foi a mais controversa entre todas as 3 temporadas até agora. Eu acho que foi também, e eu acho que existem motivos para isso. Concordo. Primeira coisa, vamos dar uma recapitulada. Primeira temporada foi sobre o Jeffrey Dahmer, numa interpretação maravilhosa, dificílima do Evan Peters. E um papel extraordinário para Niecy Nash também, como a vizinha que se percebe que tem algo de muito estranho acontecendo no apartamento dele. Eu acho que ambos até foram bastante reconhecidos nas premiações, porque realmente entregaram trabalhos excelentes. 2 colaboradores frequentes, né, do Ryan Murphy já Sim. fizeram os trabalhos com eles. Então eu fiquei muito feliz que a franquia já começou. E eu lembro que na época, né, eu falei, caramba, Ryan Murphy é espertinho. Ele lançou uma nova franquia para Netflix que meio que concorre com a outra que ele já havia criada, que é o American Crime Story, que basicamente é a mesma coisa, né? Só que uma tá na Disney e a outra agora tá na Netflix. Então ele foi bem esperto. E essa foca bastante mais na história Isso. do monstro em questão. Sim. Né? A do Jeffrey Dahmer também causou alguma controvérsia, porque ele assassinou pelo menos 17 rapazes e passou batido, né, pela polícia durante décadas, durante anos. Por quê? Porque ele era branco. Isso talvez seja uma das coisas que mais revolta quando você vê a história. Exatamente. Né? E as vítimas dele, em geral, eram rapazes homossexuais e hispânicos ou negros, né? E asiáticos, ou seja, tinha uma deliberação bastante decidida aí na maneira como ele escolhia as vítimas. Pessoas que ele sabia que não seriam tratadas pelo sistema da mesma maneira que ele. Né? Ele foi atrás dos excluídos da sociedade e ele conseguiu passar impune por muitos anos. Né? A gente vê ele na série, ele escorrega pelos dedos da polícia, literalmente. Sim, né? Tem juiz ali fazendo com que a vítima peça desculpa para ele. Inacreditável. Né? É um rapaz tão bom, tão distinto, né? E vem você aqui reclamar. É um dos poucos que conseguiram escapar dele. Inacreditável. Né? Eu acho que tinha essa pegada bastante política, que era muito interessante. Apesar das controvérsias sobre o quanto tem de explícito ou não, tudo mais, eu acho que esse cerne no qual o Ryan Murphy tocou nessa primeira temporada era extremamente importante. É uma condenação do sistema judicial, né? E a maneira como ele trata as vítimas, trata vítimas e perpetradores de maneira completamente distinta dependendo da origem deles. Né? Eu sinto que a intenção principal dessa franquia é causar um sentimento específico que é o incômodo. Ele quer causar incômodo na audiência, ele quer que você fique com o estômago embrulhado, e eu sinto que esse é um padrão nas 3 temporadas até agora. E eu acho que às vezes as pessoas se incomodam de ficar incomodadas, sabe? E aí elas falam, cara, essa série não é pra mim e tal. E eu sinto que essa é a missão da franquia Monstro, sabe? É que você fique com o estômago embrulhado. Não é pra você... Eu entendo que é um entretenimento, né? Você tá assistindo, tá ali passando horas, mas é pra você refletir. É pra você pensar, caramba... E agora? Por que isso aconteceu? Como é que faz para não acontecer de novo? Sabe? Então, esse mal-estar, esse nó no estômago, no coração que causa, eu acho uma das coisas mais difíceis de se fazer no audiovisual. Quando manipular sentimentos da audiência é muito difícil. E é por isso que eu acho que eu valorizo bastante essa franquia, sabe? Porque toda vez que eu vejo, eu falo, caramba, cara, não tô me sentindo bem, sabe? Não tá legal. E é difícil pra caramba causar esse tipo de sentimento. Não, em Dahmer eu tinha reações físicas, porque eu acho que a direção de arte era tão boa que, embora não tivesse nada explícito na maneira como os assassinatos aconteciam e o que ele fazia depois,
você sentia o cheiro das coisas, de sim. tão boa que era a direção de Total, arte, realmente. Então dava um mal-estar muito grande. São coisas que você não quer ver, né? Mas existe uma razão pela qual ele está mostrando. Eu acho, pessoalmente, que, embora tenha causado mais controvérsia ainda, a segunda temporada com os irmãos Eric e Lyle Menendez, acusados, condenados, na verdade, pelo assassinato do pai e da mãe, também tem uma função bastante importante a cumprir, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que o foco dela está num problema que, principalmente em lares mais abastados, de pessoas com melhor posição social, tende a ser descartado, que é o abuso de crianças dentro do lar. Né? Essa foi uma temporada muito difícil e eu acho que essa dos irmãos Menendez, Ryan Murphy ele fez uma analogia importante que a gente vê diferentes tipos de monstros. Sabe? Normalmente a gente tem o monstro da temporada, né? O Jeffrey Dahmer, o Ed Gein, os irmãos Menendez, mas na temporada dos irmãos Menendez você vê que existem camadas e camadas de possibilidades de diferentes monstros. Então eu também acho que foi uma temporada muito rica, eu entendo porque também ela foi super, super aclamada, mas ao mesmo tempo quando chegou nos irmãos Menendez a gente já viu um pouco do recuo da audiência. Eu acho que ali na segunda temporada as pessoas já começaram a falar, putz, eu não sei se essa franquia é pra mim, porque cada vez tá ficando mais pesado. Sim. Eu acho que ela causou muita controvérsia, menos por isso, nem tanto, do que pela o que algumas pessoas acharam a excessiva erotização dos dois irmãos, né? Era a única língua, eu faria a observação de que essa era a única linguagem que eles conheciam, já que desde muito pequenos os dois estavam sendo submetidos a abuso pelos pais. Sim. Né? Não, Pelo pai com o consentimento da mãe. Então eu acho que existe uma... a maneira como a pessoa foi formada, né? É a única linguagem que ela conhece. De maneira trágica, ela identifica isso com amor, né? Porque é a única coisa que ela conheceu. Sim. Né? Então, daí talvez a maneira erotizada como eles se conduziam. Né? Eu acho que algumas pessoas acham que cruzou a linha, passou, foi demais. Mas eu acho que a temporada deixa bem claro que o verdadeiro monstro ali é o pai dos Menendez, que Sim. é o personagem do Javier Bardem, que causa uma repulsa e uma repugnância terríveis. Assim. Ele está muito bem, e a Chloe Sevigny está ótima como a mãe, que deixa acontecer e tem raiva dos filhos porque o marido prefere os meninos a ela. É tudo tão doentio. Muito doentio. E a gente vê realmente dois excelentes atores nessa escalação, até os jovens atores escolhidos para fazer o Eric e o Lyle também são muito bons. Tem aquele episódio ali que ele é um plano sequência que começa nas costas da advogada dele e ele vai se aproximando lentamente, não tem nenhum corte, que para mim é um episódio muito difícil de ser feito. Eu acho um episódio notável. Desses, assim, para ficar na história, são 50 minutos quase, né? Sem nenhum corte, a gente nunca vê a reação dela, ela tá sempre de costas, tá sempre em cima do Lyle. Sim. Né? É o Lyle que tá. Eu acho que é. É o Lyle. E é duríssimo ouvir as coisas que ele tem a dizer. Né? Inclusive porque a sensação é de que só naquele momento ele está começando a se dar conta da enormidade do que aconteceu com ele. Sim. Né? E nessa temporada eu senti uma problematização que ela reverberou bastante também no Ed Gein, que é um incômodo dos puristas de True Crime dizendo que a série não foi fiel aos fatos. Eu acho que isso foi ainda mais pesado com a questão do Ed Gein, porque aí eles mudaram um pouco o padrão, envolveram audiovisual, envolveram cultura pop, mas aqui eu já ouvi muito dessa reclamação. E eu até acho que eu queria te perguntar, você, Isabella Boscov, você se importa quando a gente assiste alguma série baseada em fatos que ela precisa ser ou não muito fiel à vida real, ou você acha que isso não é uma questão para você? Eu acho que é sempre uma questão, quer dizer, se você vai falar de um personagem real, você vai recuperar a história dele, alguma fidelidade você tem que ter. Sim. Às vezes é impossível, dramaturgicamente, você conter todos os fatos da maneira exata como eles aconteceram. Às vezes você tem que compactar vários personagens em um personagem, né?
você, principalmente no caso do Ed Gein, que morreu há muito tempo e a gente não tem mais acesso, não, os irmãos Menendez estavam vivos, o Jeffrey Dahmer foi capturado isso nos anos 90 também, né? Tem muito mais depoimento deles. No caso do Ed Gein, a gente entra muito mais na imaginação dele e aí tem um bocado de liberdade criativa. Muita liberdade né? criativa. Algumas pessoas podem achar que a liberdade é excessiva porque você não tem como verificar se era isso que estava rolando na cabeça do Ed Gein naquele momento. Né? E eu acho que esse foi o principal exercício dos roteiristas nessa temporada. Tentar entender o que ele pensava, o que ele queria, e isso até a cena final do 8º e último episódio. Ali a gente vê os roteiristas falando o que ele queria de verdade. No último respiro dele, o que ele estava pensando, sabe? O que é um exercício muito difícil. Mas ao mesmo tempo é a obrigação de um roteirista que está trabalhando com uma obra de ficção, embora ela seja baseada em uma história real, né? Sim, eu acho que tudo depende do quanto você tem acesso aos fatos mesmo, o quanto você tem que preencher naquela história que não está disponível para você e o quanto certas coisas vão funcionar ou não do ponto de vista dramatúrgico. Isso. Né? Se você tem que ficar recuperando detalhe por detalhe e você perde o interesse da sua plateia nesse processo, talvez você tenha que achar outros recursos. O que eu acho que é muito importante é permanecer fiel ao espírito da coisa. Primeiro você ter uma ideia a propor e que essa ideia seja pertinente, seja bem defendida. E a outra coisa, que você se aproveite ao máximo daquilo que você pode se aproveitar de fato, né? Da realidade, dos registros que você tem. Sim. Mas eu não me incomodo terrivelmente, a não ser quando eu acho que é uma coisa que trai um personagem, trai o acontecido, trai as razões daquilo ter acontecido, não chega a me incomodar muito. Faria, né, Michel? Cada caso é um caso aí, Isso. né? Não, cada um é cada um e aquela coisa toda. Eu te pergunto porque nós estamos vivendo o auge da popularidade do true crime, né? Então existem muitas pessoas que conhecem muito a fundo a história real. Eles escutaram todos os podcasts, leram todos os livros, viram todos os documentários. Aí quando eles entram na série esperando realmente que a série vai recriar os eventos da forma como eles aconteceram na vida real, e isso não acontece devido à liberdade criativa, eu sinto que a temporada do Ed Gein foi a mais frustrante de todas para grande parte do público, em especial os puristas de true crime. Sim, mas existem dois níveis de interesse aí. O purista de true crime sempre vai querer que todos os detalhes estejam representados com a máxima fidelidade. Nesse caso, a melhor abordagem talvez seja uma série documental. Perfeito. Né? Eu concordo 100%. Não que uma série documental não vá ter um ponto de vista. A ideia de que, por ser documental, ela é imparcial, é uma ideia falsa. Sempre tem um viés. Né? Sempre tem um viés. Você escolhe o que você vai contar, a maneira como você vai contar, aquilo que você vai omitir. Né? E, então, mas talvez satisfaça mais uma série documental do que uma série como essa, que é para ser um estudo de personagem. Exato. Ed Gein, vamos falar do Ed Gein. Ed Gein, na cultura americana, é talvez o mais conhecido e o mais... influente? Influente é uma palavra, no caso. O mais conhecido e o mais difícil de entender dos serial killers. Né? O Ed Gein perdeu a mãe em 1945. A gente pega ele com a mãe ainda viva na série. A mãe, uma fanática religiosa, né? Eu acho que ela seria uma fanática de qualquer coisa, fosse religiosa ou não. Uma personalidade extremamente perturbada. Com uma necessidade patológica de suprimir qualquer traço de sexualidade nos filhos. O Ed tinha um irmão mais velho, né? Extremamente opressiva, um esforço minuto a minuto de desmoralizar, né, cada um dos meninos. A gente se fixa mais no Ed. O irmão mais velho tentou escapar, não teve muito sucesso. Exato. Né? E a gente olha para o Ed Gein no começo, que é interpretado pelo Charlie Hunnam, e
pensa assim, mas eu acho que ele deve ter já um déficit intelectual, alguma coisa. Você sabe que eu não sei? Eu acho que ninguém sabe direito. Eu acho que talvez ele tenha sido tão deformado pela convivência com a mãe dele que talvez aquilo tenha sido o que restou. Não, eu até fico pensando, será que o Ed Gein não foi o incel original? Né, a pessoa solitária, que estava dessensibilizado de violência por causa das coisas que ele consumia da Segunda Guerra, que tinha demonização de mulheres, muito por causa da mãe dele, então ele tinha toda essa questão com mulheres, e no final das contas a gente descobre que ele era esquizofrênico, né? Então algum problema mental ele tinha, e então ele tinha questões com mulheres, solitário. Então hoje essas são características de incels, que é uma terminologia muito moderna, né? Mas se a gente parar para pensar ali nos anos 40, quem sabe? Ele não foi o incel original, né? Eu acho que é tudo tão complicado no Ed Gein, eu acho que são tantas patologias convivendo ao mesmo tempo e se manifestando de maneiras tão tenebrosas, todas elas, que eu compreendo a frustração do aficionado de True Crime, mas eu acho assim, desvendar completamente um personagem como o Ed Gein é uma tarefa impossível. Total. Né? Aonde que o pacote de fábrica, o que o pacote de fábrica já continha, o que foi distorcido nele pela criação, é muito complicado saber disso. Talvez a mãe dele tivesse algum problema de saúde mental também, né? Daí talvez a esquizofrenia, mas o fato é o seguinte, ela considerava que todas as mulheres, sem exceção ela própria, claro, né? Todas as mulheres, sem exceção, eram Jezebel, demônio na terra. Demônio na terra, eram as prostitutas da Babilônia. É isso. Né? E um rapaz saudável, fisicamente saudável, obviamente, em algum momento da vida ele vai começar a se interessar por sexo, né? Dificílimo fazer isso, com a mãe controlando todos os minutos da vida dele, todos os dias, e eu acho que, sabe que é uma tempestade perfeita? É a mãe, é o problema que provavelmente morfológico mesmo do cérebro dele, a esquizofrenia. Eu acho que tem aquela vizinha que ele acha que é amiga dele, meio namorada dele, a Adeline, que se mete na história e ela é tão psicopática quanto ele, ou mais. Sim. Né? E ela quem introduz ele ao universo das fotos horripilantes de campos de concentração da Segunda Guerra e apresenta para ele uma personagem verídica, que é uma das personagens mais horrendas de que a gente tem notícia também, a Ilsa Koch, que era a mulher do comandante do campo de concentração, do campo de extermínio de Buchenwald, e que adorava ter tantos cadáveres à disposição dela para experimentos que ela fazia. Ela vira uma ídola do Ed Gein, né? Ele, inclusive, em algum momento na série, pelo menos, ele diz que ele aprendeu a fazer as coisas que ele fazia com a pele das vítimas dele, lendo os quadrinhos sobre a Ilsa Koch, né? Então, eu acho que assim, são várias coisas que estão interagindo ali na personalidade dele. Mas vou te dizer, uma coisa que eu acho que eu não fazia há muito tempo. Teve um momento em especial, uma cena bem longa em especial, que eu falei, eu não vou olhar. Eu olhei pro lado, porque eu sei que isso existe, eu sei o que está por vir, eu sei que isso aconteceu, mas eu não quero ter essa imagem na minha cabeça. De necrofilia? Imaginei. Então, a gente viu algumas das cenas... Não faço questão de levar isso comigo para lugar nenhum. Sim, assim, muito pesado. Eu acho que essa foi uma temporada, talvez a mais experimental de todas, porque eles usaram muito da esquizofrenia dele para criar cenários que não existiram, que estavam na mente dele, e ao mesmo tempo eles tiveram essa liberdade criativa de serem os mais grotescos possíveis nas cenas que eles fizeram. Então, eu acho o seguinte, em Dahmer, por exemplo, você acha que você viu as coisas, mas você não viu de fato. É mais sutil. Né? Você sente as coisas, você pressente elas, você configura elas na sua imaginação, mas ele não está sendo explícito naquilo ali.
Nos Irmãos Menendez ele já é bem mais explícito, principalmente no momento do assassinato dos pais, né? E aqui eu acho que eles cruzam, eu acho que bate, assim, vai pro sensacionalismo mesmo. Então pra vocês foi nojento, um negócio que você realmente acha que não precisava ter na série. Eu não preciso, é como no Dahmer, eu não preciso ver para entender o que está acontecendo, eu não preciso ver explicitamente como foi feito aqui para entender o que está acontecendo. Né? É o caso de Tubarão, né? Tubarão a gente tem medo dele sem vê-lo, né? Então eles trabalham muito esse suspense do que está por vir, você sabe que ele está ali e vai atacar e é perigoso. É que assim, eu acho que não existe nenhum ganho de conteúdo, de mensagem, de artístico, arte, de nada, em você mostrar tal e qual uma coisa como essa. Né? O ganho é simplesmente assim, eu vou jogar ao máximo pro seu prazer mórbido, entendeu? Eu tô jogando pra galera aqui, indo pelo mínimo denominador comum. Essa eu acho uma parte muito problemática desta temporada em particular. E você, o que você achou do trabalho do Charlie Hunnam como Ed? Então, a gente até conversou um pouquinho sobre isso alguns dias atrás. Eu acho que nos primeiros episódios, em que o Charlie ainda está completamente dominado pela mãe, mesmo depois dela morta, né? Eu não estava muito convencida com a interpretação dele. Chega um momento na série em que ele se dá conta do quanto é trágico. Ele nunca se dá conta exatamente do tamanho, da imensidão de grotesco e perverso que ele cometeu. Sim, né? ele fala que nunca lembra de ter matado ninguém, por exemplo, né? Ele sabe que ele matou, eu acho que ele lembra, tem umas horas ali que ele fala, não, eu sei que eu fiz, Sim. Depois ele vai e vem, né? Eu acho que ele tenta esconder dele mesmo, mas eu acho que assim, na série pelo menos você vê que o personagem nunca chega a entender totalmente, Isso. Mas ele chega perto de entender em um certo momento. Ele fala que ele aceita, né? Acho que a palavra que ele usa não é nem entender, eu aceito que eu fiz isso, ele fala assim. Né? É a parte que ele tá no manicômio, Isso. né? Se chamava manicômio na época mesmo, não estou usando a palavra à toa. Ele começa a fazer terapia, né? Ele tem alucinações em que ele conversa com pessoas que são importantes para ele, né? Não se dá conta de que essas conversas aconteceram com o psiquiatra, né? Nesse momento eu achei que o Charlie Hunnam estava maravilhoso. Eu lembrei o que eu achava tão especial nele em Sons of Anarchy. Eu acho que o Charlie Hunnam sabe como poucos tocar assim, a tristeza trágica de você ser o que você é ou de você estar Sim. onde você está. Você está falando do 7º episódio, quando ele tem o diagnóstico de esquizofrenia, né? Não, essa cena realmente, se eles forem mandar uma M-tape pra academia, eu diria que é o episódio 7. Não, eu acho que assim, a partir do 5º, 6º episódio, eu comecei a mudar de opinião sobre a atuação dele e terminei achando, principalmente os 2 últimos episódios, ele maravilhoso mesmo. Você sabe que eu gostei logo de cara do que ele escolheu ali. Imagino que houve um trabalho de direção em conjunto, mas a voz, a postura, o olhar, o fato de ele ter perdido tanto peso, tá tão magrelo, eu acho que muito da questão física envolve o fato de ele precisar ser feminino em alguns momentos, quando ele tá usando lingerie, quando ele tá dançando e tal, então ele precisava perder muito da massa muscular, e durante a carreira dele a gente lembra do Charlie Hunnam, mas em papéis onde ele foi másculo, badass, né, Sons of Anarchy, Rebel Moon, Rei Arthur, acho que esses são os papéis que marcaram a carreira dele. Então eu sinto que esse papel de Ed Gein foi um divisor assim, de água para a carreira do Charlie Hunnam, para as pessoas falarem, caramba, esse cara é um ator legítimo, sabe? Eu acho que talvez esse tenha sido o trabalho mais difícil que ele já fez em toda a carreira dele. Com certeza, com certeza. Eu acho extremamente desafiador e é uma coisa que eu me perguntava, principalmente em relação ao Evan Peters na primeira temporada do Jeffrey Dahmer, como deve ser horrível você chegar em casa, se olhar no espelho e tentar não ver o personagem. Nossa, né? Porque são personagens muito complicados. Sim. O Evan Peters tá tirando, né? Umas férias enormes desde que ele fez Dahmer, né? Ele mesmo disse que, assim,
pegou pesado, tem que se recuperar, meio que abalou a saúde mental dele. Agora tá fazendo né? pipocão, né? Tá fazendo Tron Ares pra dar uma Tá fazendo relaxada. tronares, tudo mais, aquela, né, eu acho que, assim, a pessoa precisa de muito respiro depois disso. O Charlie já vai emendar, ele vai fazer parte da 4ª temporada de Monstro, né? Quem vai ser o personagem da Já quarta anunciaram, temporada? vai ser uma mulher que foi uma serial killer. Sim, vai Lizzie- ser a Lizzie Borden. Lizzie Lizzie Borden, exatamente, que com um machado fez várias coisas. Isso. Mas ele vai ser um coadjuvante Isso, aí, ele não isso. vai carregar a série, que é muito, muito pesado mesmo. Eu acho que nessa primeira parte, em que você está falando dos trejeitos e tudo mais, eu acho que tem horas em que é uma culpa, talvez da direção, de escolhas que foram feitas ali pela direção, mas que passa perto da imitação. Tá. Era algo que estava me incomodando. Eu assisti junto com o Guilherme não estava incomodado com essa, né? Ele estava aprovou. ok, né? Tava legal, e eu fiquei assim, eu não tô ainda muito convencida de que, mas de repente eu acho que ele deixaram ele entrar numa veia muito mais profunda em relação ao personagem, e aí ele mostrou muita coisa mesmo. Né? E um ângulo inédito que tivemos na franquia foi essa questão de mostrar as obras de audiovisual que foram influenciadas pela vida do Ed Gein. Então, acho que ali quando chega a parte do Hitchcock, eles estão mostrando Psicose, teve uma galera que ficou um pouco confusa. Tinha gente que nem sabia que ele tinha inspirado todos esses filmes, O Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes. Então, Leatherface. Isso. Então, quando eles misturam né, essa questão de como os filmes foram feitos e com a vida do Ed Gein, pode ter atrapalhado a experiência de algumas pessoas. Eu, como fã de audiovisual, como fã de Psicose, eu tava adorando ver aquilo. Eu acho que a maquiagem do Tom Hollander, ele fez o Capote também, aquela outra série do Ryan Murphy, então ele tava muito bem caracterizado. Então, embora, obviamente, não foi fiel à história original de como Psicose foi feito, teve muita liberdade criativa, eu achei legal esses paralelos que eles fizeram, sabe? Eu achei que aquilo ajudou muito a gente entender o quão é difícil você aceitar que um monstro daquele foi tão inspirador, né, entre aspas, para diversas, ainda mais para a indústria criativa de Hollywood. Eu acho que essa é uma parte muito importante, embora várias pessoas não tenham curtido. A pessoa curte ou não curte o que ela quiser. Eu concordo, não vamos, mas a gente não vamos sentiu legislar isso. a respeito do que as Só vamos, pessoas... Né? Mas eu acho que tem um ponto importante que está sendo feito ali, que é quase metalinguístico. O fascínio que a gente tem por esse tipo de história, por esse tipo de detalhe macabro, tétrico, mórbido, né? A maneira como a gente consome essas figuras terríveis, né? Hediondas, assim, por culpa delas ou não, porém, né? Hediondas, como se fosse entretenimento e com um gosto, assim, né? Então eu acho que ele mostra, inclusive, que se presta uma revolução na maneira como uma plateia assediada por um filme, que é o caso do Psicose. As pessoas ficaram chocadas. Hoje em dia as pessoas podem assistir e achar que é inócuo, né? O que está acontecendo. Para a plateia do comecinho dos anos 60 foi extremamente chocante. Pessoas vomitando na rua. A maneira como a contracultura se aproveitou, se apropriou do Ed Gein com o Massacre da Serra Elétrica, né? E a maneira como o Jonathan Demme criou uma obra-prima com O Silêncio dos Inocentes, dizendo assim, patologias acontecem às vezes de maneira muito deliberada, a pessoa se entrega a elas. É o caso do Hannibal Lecter, que está sendo consultado pela agente do FBI, Clarice, né? Para pegar o Buffalo Bill, que é essa encarnação do Ed Gein que tem no filme, e às vezes elas estão totalmente fora do controle do que elas estão fazendo, como o Buffalo Bill e aparentemente como o Ed Gein também. Eu acho que ele existia naquele limiar entre consciência e inconsciência em relação às perversões dele, que eu fico perplexa. Eu não. Sabe o que mais me pegou? A hora que a polícia entra na casa
e você vê a casa pelos olhos da polícia e não pelos olhos dele. Imagina o fedor que era aquela casa. Imagina um Nossa. inferno em que você viveu voluntariamente, em que você se colocou, que você criou a Sim. sua volta. O inferno que você criou para você, para tantas outras pessoas que atravessaram o seu caminho, coitados, não tinham nada a ver com o Sim. pacto, né? E essa, assim, a- o quanto esse inferno era gigantesco e profundo foi o que mais me pegou, assim. Aí, ali eu fiquei mal, cara. E é realmente muito incrível, né? Como essa foi uma história que até hoje, nos dias de hoje, ela está influenciando, né, a cultura pop. A gente teve Bates Motel, que é uma série nova. A gente teve além de Hannibal, teve uma outra série também, da Clarice, de Os Silêncios Inocentes, que Sim. deu uma flopada, mas teve também. O Massacre da Serra Elétrica hoje está sendo negociado para ter um revival entre os grandes estúdios de Hollywood, né? Então, até hoje, isso está acontecendo. Uma coisa que lá na época da Segunda Guerra Mundial foi tão chocante, tão grotesco, que a gente não consegue esquecer. É inacreditável. Não, e tão grotesco de tantas maneiras diferentes. Quanto mais eu assistia, eu falava, meu Deus, não é possível. É tudo ao mesmo tempo. Quantas patologias uma pessoa pode acumular. Sim. Quantas coisas medonhas ela pode fazer. É muito entristecedor e é muito chocante. Assim, eu me senti bem mal em vários momentos, mas bem mal mesmo. Assim. Todo dia eu perguntava, por que raios eu estou assistindo isso aqui? Eu colocava mais um episódio que ele começava e falava, por que eu estou passando por isso? A gente tem uma obrigação profissional primeiro. Exato. E eu acho que a série tem esses pontos a fazer. Primeiro, essa história da cultura pop, de como a gente consome isso como se isso fosse feito para o nosso entretenimento, né? E segundo, eu acho que de novo a gente entra no papel de o quanto um pai ou uma mãe, ou um pai e uma mãe, podem deformar e distorcer a psique de uma pessoa. Isso volta até para os irmãos Menendez, né? Sim. No caso dos irmãos Menendez, claríssimo. E eu acho que aqui, sem dúvida também, distorceu de tal maneira que ele não conseguiu se libertar dela depois da morte, né? Sim. Ficou com um cadáver ali numa cadeira de balanço durante anos. Sim. Né? E teve um outro ponto também que eu acho que foi uma questão que foi muito comentada. Teve as pessoas que chegaram à conclusão que essa temporada foi uma passagem de pano para um monstro como Ed Gein. E principalmente na cena final, quando ele está ali prestes a morrer, nos seus últimos suspiros, e a gente vê ele imaginando o diálogo que ele está tendo ali com a mãe dele, e a mãe dele enaltece os feitos dele. Parabéns, você marcou o mundo, você fez isso, como se fosse uma coisa boa, sabe? Eu acho que essa foi uma cena que foi um pouco de divisor de águas na questão de como você interpreta o que a série está querendo passar para você, né? E eu não sei, eu queria ouvir de você, o que você achou? Você acha que essa foi uma temporada que passaram o pano, glorificaram, ou não é exatamente isso? Eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que eu volto para aquele comentário que eu fiz sobre o Silêncio dos Inocentes. É uma pessoa que sabe o quanto ela é doente, mas não tem nenhum problema em satisfazer os impulsos e as perversões dela, caso do Hannibal Lecter, sim, né? E uma pessoa que está totalmente fora do controle do que ela está fazendo, como parece ser o caso do Buffalo, do Ed Gein. A verdade é que em todas as representações, se você olhar bem, mesmo na cultura pop, Psicose, The Face, Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes, o Ed Gein, o avatar do Ed Gein, não está no controle do que ele está fazendo. Uhum. Né? Eu concordo com você. Eu acho que essa cena final é exatamente aquele exercício que a gente comentou no começo, de os roteiristas tentando imaginar o que ele estava pensando. Assim, tá no controle, claro, ele decidiu fazer essas coisas, mas assim, eu acho que o que falta o que ele não tem de maneira nenhuma é a baliza. Uhum. Né? A bússola moral dele não existe. Não tem baliza nenhuma. Ele não entende por que violar túmulos e tirar os corpos de lá de dentro é impronunciável, entendeu? Ele não entende por que as pessoas se incomodariam com isso. Ele não tem nenhuma baliza. Assim,
É triste. Olha, a minha solidariedade está toda com as pessoas que atravessaram o caminho dele. Nossa. Né? Total. Absolutamente, 100% com essas pessoas. Por outro lado, eu acho que as pessoas, às vezes, por motivos variados, não conseguem deixar de ser o que elas são. E teve uma coisa que me pegou muito surpresa, que foi homenagem / crossover com Mind Hunter que eles fizeram nessa temporada, que até a caracterização dos personagens lembrava muito o Mind Hunter, né? Sim, a dupla de agentes do FBI que da unidade de comportamento do FBI que começou a formular a teoria dos serial killers. Né? É importante a gente dizer o seguinte, Michel, o serial killer, como a gente conhece hoje, a maneira como a gente enxerga a figura hoje, é uma figura que começou a surgir no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Houve antes, mas eles não eram vistos dessa maneira. As pessoas não entendiam até ali, por pessoas, eu digo, Polícia Federal, investigação, banana, que houvesse crimes em série sem motivo. Né? Sem motivo sendo ganância, traição, sexo, né? Paixão, tudo mais. As pessoas não conseguiam entender por que alguém era como esse fenômeno surgiu. O fato é que uma boa parte desse fenômeno, como a gente vê também em Ed Gein, funciona na base do que a gente chama de copycat. Um inspira o outro, né? Aparece um e outros vários falam vou dar vazão à minha loucura aqui também dessa maneira. Isso até temos o Ted Bundy nessa temporada também, né, para representar esse ângulo que a série também trabalhou. Eu acho que é isso, eu acho que a série atirou para muitos lados inéditos que eles não tinham feito ainda. E no final das contas, você sabe que eu termino a temporada e eu acho que foi um dos poucos que gostou da temporada, sabe? Eu acho que o trabalho do Charlie Hunnam me impressionou muito. Eu acho que essas novidades que eles fizeram, mostrando os filmes inspirados, aparecendo ali também como parte da série, os outros serial killers, o momento final... Eu não sei você, mas pra mim foi um sentimento muito conflitante no episódio 7, onde ele é diagnosticado com a esquizofrenia, ele tá chorando. Você admirar Charlie Hunnam como ator e ter pena de Ed Gein como monstro. Sabe? É um negócio que eu não esperava. Eu sempre falei, eu vou ter nojo desse cara pra sempre. Mas quando chega ali naquela cena, você fica com, sabe, um coraçãozinho amarrado e fala, caramba, que ódio, né? Que desgraça, como é que isso é possível? E aí quando chega no final, mostrando até literalmente o último suspiro dele, eu acho que eles fizeram um trabalho muito difícil nessa temporada, sabe? Ia ser complicado ser uma temporada aclamada e agradada por todos, porque ela é muito, muito pesada. Extremamente pesada. Por isso que eu digo, eu acho que já é tão pesada a coisa em si que eles não precisavam ter cruzado essa linha do explícito tantas vezes quanto eles cruzaram. Né? Foi mais aí uma eu vez, acho que é sensacionalismo, e eu acho que é apelar para os piores instintos do espectador mesmo. Né? Tentar brincar com eles. Por outro lado, o que a temporada convida você a pensar é que é meio uma questão de grau, né? Todo mundo tem alguma coisa em si que gostaria de remediar, mas não é capaz. E, de certa maneira, isso é o que torna cada um de nós o que cada um de nós é. A pessoa é mais temperamental, a pessoa é mais calma, a pessoa é mais alegre, a pessoa é mais, né, mais pessimista. Sua natureza, né? Então que existe uma questão de grau, o quanto a natureza pode ser complicada, e existe muito também a questão do quanto você se safa de uma coisa sendo, por exemplo, uma mocinha de olhos azuis, cara angelical, né? Cabelinho comprido, vestidinho, que é o caso da Adeline, que é uma pessoa terrível também. A gente vê ela tentando a sorte em Nova York, tentando ser artista e admirada, sem nenhum medo, né, do que ela estava convivendo ali com a Ed Gein. Imagina, ela foi uma das pessoas que esteve ali no limiar, né? Ela estava andando na linha fina entre... Ela fez várias coisas junto com ele, né? Sim, ainda tem essa, né? Então, mas imagina o risco que ela estava... Como é que ela não virou uma vítima da Ed Gein, no final das contas? Eu acho que os dois são cascas de pessoas, entendeu? São pessoas que foram... ela... vai saber porque a gente vê que a mãe odeia ela também, né? Os dois com uma necessidade doentia de aprovação,
e tentando consegui-la por meios que infelicidade para quem tivesse em volta. Né? E eu acho que isso resume, né, exatamente as principais motivações de Ed Gein. Ele queria a validação da mamãe dele, no fim das contas. Né? Só na imaginação dele e no além ela conseguiu. Aquela pessoa era incapaz de aprovar qualquer coisa em qualquer um. Para terminar só, eu vou dizer que eu acho muito curiosa a cena final. Tá. Que é um grupo de jovens no cemitério arrancando a lápide do túmulo dele. Quer dizer, também uma coisa mórbida e doentia. Sim. Isso lá é diversão. Né? E um dos rapazes vê vários dos influenciados pelo Ed Gein, e inclusive o próprio com a serra elétrica Sim. dele, vê os fantasmas ali, né? E eu acho que essa é a nota que diz assim, seja qual for o motivo pelo qual ele se tornou o que ele se tornou, ele sempre vai ser isso. Uhum. Até nos sonhos de fantasma dele, ele vai ser isso. Perfeito. Né? Perfeito. Então, cuidado também com o quanto de empatia você dedica, porque não... É bom, né? é bom. É bem complicado. Tem sentimentos bem conflitantes a respeito mesmo. Sim, é mais saudável. Então, Michel... Foi uma delícia inaugurar o Café com a Boscov, aqui com Michel Arouca, do Série Maníacos, do Derivado Cast e de tantas conquistas mais. Né? Muito obrigado, Isa. Foi um prazer ser o primeiro a tomar um cafezinho com você aqui na sua mesa. Fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigado. Lá no Série Maníacos eu também fiz uma análise já também das temporadas de Ed Gein. As pessoas estão convidadas. E olha que interessante, o primeiro episódio do Café com o Boscov. Quer dizer que isso vai ter mais? Isso vai ter mais, é lógico que vai ter mais. Você é presença regular, né, Michel? Conte comigo, eu estou sempre aqui. E daí vamos começando e vendo aqui para onde vai, quem vem conversar. Pô, a galera podia comentar quem eles querem ver aqui tomando um cafezinho com a Boscov. O que você acha? Eles podem comentar. E daí tem a questão de se a pessoa aceita o convite ou não. Tem que ser doido para não aceitar um cafezinho com a Boscov, né? Não, pode acontecer, a pessoa pode não estar disponível, né? Eu duvido, todo mundo vai estar disponível para tomar um cafezinho com você aqui. Muito bem, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, até mais. Tchau.